Olá, boa noite, boa noite. Abraço e luz. Tô entrando aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre diálogo, sem avisar, sem nada. Só pra gente falar um pouquinho sobre diálogo. Como conversar e resolver problemas na relação. Mais uma vez ficou esse negócio aqui na minha frente. Bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a arte de dialogar. Eu falei um pouquinho hoje já no canal, aqui no perfil, sobre o diálogo e sobre a importância, da gente entender que diálogo é uma arte, que existem técnicas, que a gente pode aprender, desenvolver essas técnicas e que dessa forma a gente consegue uma conversa, uma comunicação saudável que resolve problemas, uma comunicação que resolve as situações, os problemas e não que cria problemas ainda maiores, que é o que tanto acontece nos relacionamentos. Então eu vejo quanto os casais que chegaram para mim no consultório, o grande problema era que, além dos problemas que é normal, todo casal tem, a dificuldade para conseguir resolver esses problemas. Por quê? Porque não consegue dialogar. E a gente só consegue resolver problemas por meio do diálogo saudável. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do diálogo, de como conversar, quais são as principais regras se você quer realmente um diálogo saudável em todas as suas relações. Não somente no relacionamento amoroso, mas em todas as suas relações. Quais são as regras que você precisa seguir para vivenciar esse diálogo saudável na relação? Vamos lá um pouquinho então falar sobre isso. E para a gente conversar sobre isso, a primeira coisa, traz a sua mente aí uma situação para você já ir fazendo o exercício junto. Então traz a sua mente agora um exercício, Traz à mente uma situação, um conflito, um problema que você precisa dialogar, conversar e que não consegue, que você vê que toda vez que às vezes você fala com seu companheiro ou de repente você vai falar, trabalhar outra relação com o chefe, com os filhos, com os pais, Pensa em uma relação onde você tem um conflito que você precisa conversar. E já traz esse conflito à sua mente, porque aí eu vou falando para você do passo a passo e você já vai visualizando essa situação que você precisa resolver e que tá difícil para você conseguir conversar. Então, respira fundo. Conecta aqui comigo. E pensa um pouquinho nessa situação, que você precisa conversar e que não consegue, que sente dificuldade, que quando tenta vira briga, vira confusão. E aí a primeira coisa, nessa situação que você precisa compreender, que a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir conversar e falar sobre isso, é silenciar. Por que silenciar? Porque você precisa, antes de falar com o outro, antes de colocar isso para fora, você precisa conseguir entender o que é que está acontecendo aqui dentro de você. Então, antes de começar a comunicar com o outro, a falar, você precisa ajustar e compreender o que está acontecendo dentro de você. Então, o primeiro passo para uma comunicação saudável é justamente silêncio. Mas não é um silêncio para você... Tá estranho aqui, gente? Não é um silêncio para você se calar diante daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser comunicado. É um silêncio para você organizar dentro de você o que realmente precisa ser dito. Para que quando você for comunicar, para que quando você for falar, você fale com sabedoria. Essa é a grande questão.
Você precisa aprender a falar com sabedoria. Então, primeiro é silêncio. Então, antes de falar, quando o assunto é importante, gente, quanto mais importante for esse assunto, mais você vai precisar olhar para isso. Então, o assunto importante, o primeiro passo é o silêncio. Então, pensa agora, mergulha dentro de você e vai pensando, né? O que você realmente quer falar? É para isso que serve o silêncio. Para você organizar, antes de colocar para fora, organizar o que está acontecendo dentro de você. Então, você vai entrar dentro de você e vai descobrir o que eu quero falar. O que realmente dói nessa situação? Qual é a sua dor? Oi, mames. Beijo. Tô aqui na Gabi. Gente, tô aqui em São Paulo, na minha filha. Tô aqui. Bem-vinda. Então, vamos lá. Estamos falando de diálogo. Então, a primeira coisa para ter um diálogo saudável é silêncio, para você organizar primeiro. Gente, o dia que eu entendi isso, que dialogar não é abrir a boca e sair falando tudo que vem, que tudo que eu tô sentindo, tudo que tá na minha cabeça, principalmente na hora que a gente tá com raiva, na hora de raiva, não é hora de comunicar. Na hora da raiva é hora de ficar calado, porque senão você vai sair falando besteira. Então, a primeira coisa é você silenciar. Peraí, o que eu quero falar? O que tá me machucando? Qual é a dor realmente por trás disso? Sabe, a gente precisa aprender a ser mulheres plenas, mulheres sábias. Mulheres que sabem olhar para dentro de si e se conhecer antes de sair vomitando aquilo que a gente está sentindo de uma forma totalmente conturbada e desequilibrada em cima do outro. Então é para isso que serve o silêncio, para você olhar para dentro de você e organizar suas ideias. Qual a dor? Então nessa situação que você já trouxe, vai pensando aí. Qual a dor? O que está me incomodando? O que eu preciso comunicar com meu companheiro ou com essa outra pessoa que eu quero manter um diálogo saudável, que eu tenho um problema que eu preciso resolver? Então, qual a dor? O que está me incomodando? Porque se você entender qual é a sua verdadeira necessidade, qual é a sua verdadeira necessidade? O que você precisa comunicar? O que está faltando? O que você está desejando? O que não está tendo nesse encontro? Qual que é o problema real dessa situação? Qual é a dor real que você está sentindo nessa situação? Então, esse é o primeiro ponto, silêncio, para você se organizar aqui dentro. Saiba o que você está pensando, saiba o que você está sentindo, para você organizar suas ideias antes de comunicar para o outro. Porque, entenda uma coisa, mulher querida do meu coração, uma mulher desequilibrada, gritando e chorando, não é escutada. Se você estiver gritando, chorando e vomitando as suas verdades, as suas dores em cima do outro, você não vai ser escutada de verdade. Então, o que adianta? Vai ser uma comunicação que, na verdade, se você fizer isso, você vai estar levantando barreiras. Você vai estar levantando as barreiras do outro, aí que ele não te escuta mesmo. Então, se você for a louca lá gritando e chorando, não vai te escutar. Então, primeiro passo, quando o assunto é importante, aprenda a silenciar e organizar suas ideias internamente. Silêncio. Segundo passo, escuta. Se você quer realmente ser escutada pelo outro, aprenda a despertar a sua escuta. Se você quer realmente que o seu companheiro te escute, se você quer realmente que o seu chefe, sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha te escute, você precisa aprender a escutá-los. É muito sério isso, gente. O quanto eu percebo, o quanto eu já percebi dentro do meu consultório, que as pessoas não sabem escutar umas às outras. E quem não sabe escutar também não sabe falar. Para você desenvolver uma fala assertiva, você precisa aprender a escutar também. Porque se você aprende a escutar... Gente, por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só? Porque antes de usar esse instrumento, a gente precisa saber usar esse. Escuta com atenção. Escuta ativa. Presta atenção de verdade no que o seu companheiro está falando. Sabe? Baixa as barreiras, por isso o silêncio. Baixa as barreiras da raiva, baixa as barreiras da rejeição, né? A dificuldade que a gente tem de aceitar críticas e escuta.
Se você escutar de verdade o outro, automaticamente, quando você for falar, o outro vai te escutar. E o mais legal, se você escutar de verdade o outro, o que acontece? Quando você for falar, você vai saber o que falar e como falar de uma forma que o outro te ouça também, porque você vai ter realmente, então é isso que ele tá pensando, é isso que tá incomodando, é isso que tá doendo. E aí quando você for comunicar, você vai saber comunicar porque você entendeu o que tá por trás da necessidade do outro. Qual é a dor do outro também? Você não quer que o outro compreenda a sua dor? Então, se você quer que o outro compreenda a sua dor, você precisa também compreender a dor do outro. Então, é todo esse processo de olhar para dentro, depois de escutar de verdade o outro, que vai te trazer a clareza, a sabedoria, a assertividade e a firmeza na hora do falar. Então, dentro dessa situação, gente, é tão importante isso, a gente compreender as necessidades do outro, né? Qual a necessidade? Por pior que seja a situação, por pior que seja, né, o conflito que você está enfrentando, comece a tentar entender qual é a necessidade, a real necessidade por outro, atrás de toda fala, de todo problema, de todo conflito, qual é a real necessidade do seu companheiro? Você sabe? Sabe? Eu vejo isso. A gente tá tão focada, e eu vejo isso em mim. Às vezes eu tô tão focada em querer minha vida melhor, meu relacionamento melhor, ter tudo de melhor do meu companheiro, e eu esqueço de prestar atenção se ele tá tendo tudo de melhor de mim. Eu quero ter um príncipe, né, na minha vida, mas eu sou uma princesa para ele. Eu quero que ele escute as minhas dores, mas eu escuto as dores dele. Né? Quais são as necessidades desse homem, dessa pessoa que você tá tentando dialogar e não tá conseguindo? Nesse problema, né, que eu pedi para você trazer a sua mente já para ir fazendo exercício, nesse problema, nessa situação, qual é a necessidade do outro? Você já parou para pensar? O silêncio serve para você encontrar a sua necessidade, a sua dor. E a escuta para você encontrar a necessidade e a dor do outro também. Depois disso, de silenciar e de escutar, de procurar entender também a dor do outro, é que você vai estar pronta para falar, que é o terceiro passo. Aí sim é hora de falar, porque aí você vai falar com sabedoria. E aí, gente, por isso que é tão importante, na hora da raiva, não é hora de conversa. Na hora que você tá com raiva, na hora que você tá brava, na hora que você tá... Sabe? Fala assim, dá licença aqui, espera um pouquinho, que eu não posso falar agora. Eu não posso falar agora porque eu estou nervosa, deixa eu acalmar as minhas ideias para depois a gente conversar sobre esse assunto, que isso é importante. Então, na hora da fala, você precisa entender duas coisas. Nós mulheres falamos muito, justificamos muito, floreamos muito. Os homens são mais racionais, mais diretos. Então, a gente tem que aprender a ser mais direta. Então, a gente tem que aprender a florear menos, dar menos voltas, ser mais direto. Muitas vezes que eu ia conversar com meu marido, eu lembro dele falar, minha filha, eu lembro dele falar assim, tá, mas e aí? Fala, vai direto, eu não tô entendendo. Porque quando você começa a florear demais, dar volta demais, o outro já desconecta. Principalmente o homem que é mais racional e pontual. Então, você procurar ser, não fica justificando demais, dando volta na sua mente, não. Vai direto no ponto que você quer trabalhar. Agora presta bastante atenção. Duas coisas essenciais. Firmeza, mas sem agredir. Se você quer ser escutada, aprenda a ter firmeza na sua fala, mas sem agredir o outro. Como que você vai conseguir ser firme sem agredir o outro? Você vai conseguir isso se você tiver feito direitinho o primeiro passo, que é o silêncio. Se você tiver entendido qual é a sua dor, se você tiver entendido o que você quer comunicar, você vai conseguir ser clara, sem rodeios, firme, mas sem agredir. Porque se você atacar, o outro levanta a barreira e o diálogo termina. Então lembra sempre de começar com o eu.
Vai anotando isso daí. Começa com eu. Eu me sinto muito chateada com essa situação. Eu gostaria que isso não fosse assim. Eu queria que a gente resolvesse assim. Para mim é importante isso. Eu não abro mão disso. Eu preciso de... Tá entendendo a diferença? Você não faz isso, você não fez aquilo, você age assim, você faz assim. Eu sinto chateada quando isso acontece. Eu fico magoada quando você age dessa forma. Entende? Lembra sempre, ou grava isso na sua mente. Lembra sempre de começar com eu. Eu. Seja o que for que você for comunicar, não começa atacando, não aponta o dedo. Porque se você fizer isso, automaticamente o outro, quando a gente é atacado, isso é instinto. Quando a gente é atacado, a gente levanta barreiras e aí começa a luta ou fuga. E não é o que você quer, você não quer luta. Você não quer um diálogo que resolve problemas? Então, tem que ter sabedoria. Então, não começa com ataque. Senão, o outro vai ter que se defender e aí acabou o diálogo verdadeiro. Entendeu? Então, essa é uma fala assertiva. Uma fala que vai resolver os problemas de vocês de verdade. Então, nessa situação que você trouxe aí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Denise. Eu tenho uma grande dificuldade para silenciar, vem muita coisa na cabeça. Eu entendo, Denise. É Denise mesmo, né? É a Denise. Eu entendo. Silenciar é uma prática, é um exercício. Então, inclusive, gente, ó, todos os meus treinamentos online estão com 50% de desconto nesse mês de novembro. Black November, né, da plataforma da Hotmart. Então, todos os treinamentos estão com 50% de desconto. E eu tenho, Denise, um treinamento que ensina isso, como silenciar. Como exercitar a sua mente, como conseguir alcançar esse silêncio, fechar, eu falo, né, fechar a janela para fora e abrir para dentro de você. E o treinamento do silêncio é um desafio de 21 dias, ele é bem legal, bem gostoso, são 7 desafios para você fazer de 3 em 3 dias, e ele tá com 50% de desconto. E ele já é um ticket bem baixo, né? Um treinamento bem baratinho mesmo, que a gente fez num grupo de WhatsApp, foi bem gostoso, e agora eu subi na plataforma e decidi liberar dessa forma. Então, se eu não me engano, acho que ele tá R$48 com a metade do preço. Então, Denise, porque silêncio é uma prática, silêncio é um exercício. Então, assim, existem as técnicas, né, para você ir colocando em prática para ir dando conta de fazer esse silêncio. Então, existe a respiração, a postura corporal, né? Tem os 3 tipos de silêncio. A gente tem que aprender a silenciar o ambiente, o corpo e, por fim, a mente. Então, existem toda uma técnica também para alcançar esse silêncio. E é exercício. Eu falo que fazer silêncio, meditar, é fazer exercício para a mente do mesmo jeito que a gente faz para o corpo. Tem que ter prática, tem que ir praticando, praticando, repetindo, para a gente conseguir alcançar esse silêncio, que realmente o silêncio, eu falo que o silêncio, gente, é uma ponte para você vivenciar um verdadeiro encontro com você mesma e com a fonte. Isso é silenciar, sabe? É a ponte. É a ponte para dentro, é a ponte para algo mais profundo que está dentro de você. E é a ponte para se encontrar também com o seu lado espiritual. E com o seu lado espiritual, eu falo seu eu superior, o criador. O silêncio é a ponte para você se conectar com o universo. É a ponte para você se conectar com a sua mente inconsciente, falando psicologicamente. E da sua mente psicológica, você mergulha mais fundo, você encontra o seu eu espiritual e o criador. Então, silêncio é tudo. É tudo. Sem silêncio, a gente não consegue nada. Então, é isso. Esses são os 3 passos para você alcançar, né, essa comunicação saudável que resolve problemas na relação. E sabe, mulheres plenas, como eu sempre disse, no outro canal eu falava muito sobre esse tema do diálogo, né? Agora a gente aprofundou, tem vários outros, mas o diálogo é uma pedra angular na relação. Não existe relacionamento feliz sem diálogo. Sem essa capacidade da gente escutar, da gente trocar, da gente falar, né, dos problemas do casal, das dores do casal. Eu costumava falar com os casais no consultório, né? O meu único papel aqui é ajudar vocês a dialogarem.
O dia que vocês alcançarem o diálogo genuíno, que vocês conseguirem conversar de verdade sobre seus problemas, vocês não precisam mais de mim. Que é isso que um terapeuta de casal faz. Ajuda esse casal a se comunicar, né? A falar das suas dores, a colocar as suas dores de uma forma que cada um se escute de verdade, né? Aprender a falar um com o outro sem estar agredindo. E a gente pode falar tudo. A gente pode e deve falar tudo. A questão é como você tá falando. Quando você tá falando, né? Então, tudo isso, o diálogo é uma arte. Por isso que o nome do meu treinamento é a arte de dialogar, né? Porque o diálogo é uma arte. Existe toda ali umas técnicas que são tão belas, tão profundas e tão simples, que se você colocar em prática, você vai desenvolver um diálogo extraordinário e vai resolver problemas na relação, porque o diálogo é a pedra angular. Se você quer realmente desenvolver um relacionamento feliz, você precisa aprender a conversar. Não tem outro caminho, não. A gente precisa aprender a falar. Aí vem, mas para aprender a falar, o que você vai ter que aprender a fazer? Silenciar. E o que você vai ter que aprender a fazer? Escutar. Inclusive escutar a si mesma, né? No silêncio a gente escuta a si mesma. E depois você vai aprender a falar com sabedoria. Uma mulher plena, grava isso no coraçãozinho. Uma mulher plena não grita, não descabela, não desequilibra na hora de falar. Ela sabe falar com sabedoria. Claro, gente, que há momentos em que a gente explode, tudo bem, mas isso não é diálogo, só isso que eu quero deixar claro. Não, explodir, Viviane, hoje eu explodi mesmo, tava chateada aqui, contrariado, falei, me enche o saco, não, sei lá, o que você fez aí? Tudo bem, de vez em quando a gente explode, o importante é o quê? Depois a gente aprender, pedir desculpas, né, quando a gente erra, olha, foi mal, eu tava nervosa, falei assim, 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 mas eu quero conversar sobre isso, porque isso é importante pra mim, isso tá me incomodando, tá me afetando, tá me machucando. Então vamos conversar, vamos ter um diálogo de adultos. Não, gente, vamos falar sério, nós já estamos numa fase, né, enquanto humanidade, enquanto ser humano mesmo, de ter sabedoria, né? Vamos parar com esse negócio, chega de briga, de ataque, de tanta ferida, de se machucar, né? Tá na hora da gente viver em paz, da gente ser sábio para enfrentar os nossos problemas, da gente ter calma, inteligência emocional, né? Chega de desequilíbrio, de loucura, né? Para enfrentar os nossos problemas. Deixa eu ver o que a Denise tá falando. Aprendi com você a me posicionar, falar de como eu me sinto e jogar fora o que está ruim dentro. Perfeito, Denise. A gente precisa falar. A gente precisa se posicionar, a gente precisa comunicar para o outro. Gente, isso é justo com o outro. Muitas vezes tem mulheres que não falam nada, ficam aguentando coisas tão ruins, não falam nada, e o que acontece? Isso é ruim para o outro. Porque você tá tirando do outro a chance dele ser melhor. Então, se você quer ser justo com o outro, se posiciona, fala, olha, isso não é legal. Olha, eu tô me sentindo, isso me faz muito mal. Eu não gosto disso, isso me incomoda. Tem que se posicionar, tem que colocar pra fora. Gente, enfrentem os fantasmas das relações de vocês, de todas as relações. Sabe, tenha coragem de enfrentar os seus fantasmas no relacionamento com seu esposo, no relacionamento com seus filhos. Sabe, fala, meu filho, olha, eu tô preocupada, eu tô achando isso, isso, isso. Eu tô muito preocupada. Como você tá? Abram, sabe? A gente tem que parar de ter medo de enfrentar os nossos problemas. Tá passando a hora da gente parar de ter medo e olhar de frente para os nossos problemas, para as situações, só que com sabedoria, né? Se posicionar, conversar com sabedoria. Já passou da hora, ok? É isso, né? Antes eu falava, nada não, mas estava cheio de dores por dentro. Não tem nada pior do que a gente fazer isso. A gente ficar calada, fingir que tá tudo bem, nada não, e não colocar isso pra fora, porque a gente vai, olha só, o erro pros dois lados, a gente vai apodrecendo, se amargurando por dentro, né, e o outro não tá tendo a chance de crescer e melhorar. Você tá tirando do outro o direito dele de ser um ser humano melhor, quando você não dá notícias.
Dá notícias, mas dá notícia com sabedoria, sabe? Grava isso na sua cabecinha aí, ó. Dá notícia, mas aprende a dar notícia com sabedoria. Dá notícia do que você tá te sentindo, fala mesmo, mas com sabedoria. Como você vai conseguir falar com sabedoria? Seguindo os 3 passos. Silêncio, escuta, depois você fala. Agora, tudo precisa ser dito, só que com sabedoria. Chega... Aqui nesse portal Mulheres Plenas não existe mais mulher desequilibrada. Nome de Jesus, acabou esse negócio de mulher desequilibrada. Bem-vinda, Vânia. Tá bom? É isso. Mulheres plenas sabem conversar, sabem dar notícias dos seus sentimentos com muita sabedoria. E, gente, quando a gente fala com sabedoria, sabe assim, olhando no olho, bem olho no olho, o outro chega e faz assim, ó. É bom, é gostoso demais isso. Depois que a gente aprende a deixar de ser maluca, né? Ficar lá gritando, esgoelando e chorando. E aprende a falar com sabedoria. Nossa, como é legal você ver o outro ficar assim, encantado de ver a sua sabedoria. E realmente, gente, o outro te escuta. Você se torna magnética, você se torna poderosa, sabe? Você... não precisa nem falar muito. Com o olhar, você já faz o outro assim, chega, baixar a cabeça. Ah, muito legal. Você se torna uma domadora. Me veio essa ideia agora mesmo de domar, sabe? Quando você tem essa sabedoria, essa firmeza pra falar e você olha nos olhos do outro e fala as coisas, sabe? Gente, aquilo ali a pessoa já na hora vai até engolindo seco. Vai estar suando frio. É gostoso demais isso. Você vê o outro, né, ali realmente baixar e falar, você tem razão, eu tô errado. É gostoso demais isso. E é fácil, né? Basta fazer o meu curso? Não, basta colocar em prática essas 3 coisas. E é claro, se vocês se sentirem chamados, tocou no coração, aproveita para se inscrever. O Arte de Dialogar também tá com 50% de desconto. Gente, é um treinamento lindo. Assim, eu já tenho, na Arte de Dialogar, eu tenho vários alunos e alunas, e vários depoimentos em que eu vou até postar mais um depoimento também. Depoimentos incríveis, lindos. Então, assim, realmente é um treinamento que vale a pena fazer, sabe? Eu acredito que se você sente dificuldade na hora de comunicar os seus sentimentos, vale a pena fazer a Arte de Dialogar. E aproveita agora, porque é só esse mês de novembro. A hora que termina novembro, dia 1º de dezembro, já cai a promoção lá. Tá com 50%. As 7 leis do perdão também tá com 50%. E o compreendendo superando a traição. Quem enfrentou, tá enfrentando essa dor aí da traição, aproveita também que tá com 50% de desconto. E mais uma vez lembrando vocês, ó, dia 11 e 12 de dezembro tem turma 3 da imersão Mulheres Plenas. Então, quem aí sente no coração o desejo de passar um final de semana inteirinho, olhando para dentro de si, se curando, se conhecendo, no meio da natureza, conectando com a sua criança interior, curando a sua criança interior, conectando com o Criador, com a fonte, com a sua verdadeira identidade. Gente, na imersão a gente trabalha o nível físico, o nível psicológico e o nível espiritual. Então, assim... Eu tô encantada com o que vem acontecendo na imersão Mulheres Plenas, né? Na turma 1 e na turma 2. Realmente tem sido coisas sobrenaturais, maravilhosas e vale a pena. Então fiquem atentos, quem não é de Goiânia, vem para Goiânia, faz sua inscrição. As vagas são limitadíssimas, né? Porque é um processo muito profundo e como tem hospedagem, né? Começa é sábado e domingo o dia inteiro. Começa sábado 8 da manhã, dia 11 de dezembro, e vai até dia 12 de dezembro no domingo, até as 18 da tarde. Então, tem hospedagem e os chalés são limitados, né? Então, as vagas são bem limitadas, realmente. Então, quem sente o desejo de se retirar, gente, porque é isso que acontece na imersão Mulheres Plenas. A gente se retira, um grupo de mulheres focadas em se retirar do mundo externo e mergulhar e curar o mundo interno. É isso que acontece na imersão. Então, se você sente o chamado, vem comigo, faz sua inscrição. Hoje eu já arrumei o link da inscrição das Mulheres Plenas, vou colocar também. Todos os links estão na bio
aqui do perfil do Instagram, tá? Do portal Mulheres Plenas. Então é só clicar lá no link, né? No Conecta Bio, vocês vão ver todos os links para inscrição. Tanto dos treinamentos com 50%, amanhã eu já coloco da imersão Mulheres Plenas também. Então, vejo vocês. É isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? De vez em quando a gente tem uma recaída. Sim, mames, faz parte. De vez em quando a gente, como é que se diz, tem assim uns acessos de vá pra aquele lugar, não pode falar isso não, hein, gente? Tá tudo bem, aí você respira e lembra de pedir desculpas quando você... Gente, isso é muito importante, tá? A gente tem mania de falar, e eu sei porque eu também foi assim. Eu lembro que meu marido que me deu umas catracadas, que ele falou isso pra mim. Você fala de pedir desculpa, mas você mesmo não é de pedir desculpa. Aí eu falava assim, mas é porque eu sempre tenho razão. Ai, a gente mulher, a gente sempre tem razão, né? Mentira, a gente não sempre tem razão, não. Então aprende a pedir desculpa também. Então presta atenção. Por mais que você tenha razão em algumas situações, às vezes a gente perde a razão. Tá? Quando a gente tem essas recaídas, né, mames? Quando a gente dá uns gritos assim, fala com estupidez, então aí você presta atenção, não, eu errei aqui. Aí você fala, ó, me desculpe quando você retomar, né, o diálogo verdadeiro, porque grito não é diálogo. Aí você fala, ó, foi mal, eu sinto muito, eu não deveria ter falado isso, não gosto, né, eu não gosto de ter agido dessa forma. Você conversa e pronto. E aí... Agora vamos conversar porque eu preciso falar sobre isso, porque tá me incomodando. É algo que eu preciso resolver. E pronto, e aí isso é diálogo de verdade. Ok? Acho que é isso. Vamos ficar por aqui, porque agora eu vou curtir a minha filhota, que tá ali já terminou de atender também. Minha filhota é psicóloga também, vê se pode, gente, coisa mais linda do mundo. Minha filha também é psicóloga, tava atendendo ali até agora ela terminou também. Então agora eu vou curtir a minha filhota. E vocês ficam com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que vocês aproveitem. A gente não vai fazer exercício, mas a gente vai fazendo ao longo, né, da nossa conversa. Mas vão aí, traz isso pra dentro de vocês, pensem nesse conflito e trabalhem com esses 3 passos. Vocês vão ver que tudo vai mudar se você trabalhar os 3 passos e ter essa comunicação, essa conversa saudável para resolver problemas. Ok? Lembra, dizem, olho no olho, uma mulher poderosa, magnética, bem resolvida, uma mulher plena. Olho no olho, vai lá e arrasa na conversa, tá bom? Beijo para vocês, abraço e luz.